Com a chegada de um novo integrante na família, os pais têm muitas preocupações pela frente. O quarto, ou espaço para as crianças, é uma dessas preocupações. Mas a gente está aqui com a arquiteta e urbanista Patrícia Greco, e ela tem algumas orientações para deixar você mais tranquilo com essa parte. Então, Patrícia, uma das coisas que a gente sempre pensa primeiro quando vai pensar nesse espaço é a segurança dos pequenos. Como é que a gente pode proporcionar isso? Oi, Ju, oi, pessoal que está nos assistindo. Realmente, quando vem um novo integrante, um bebezinho, a casa fica maravilhosa, todo muda o astral da casa. Porém, também tem todo aquele outro lado da preocupação e a segurança, porque ele vai crescer, né? Então, essa casa tem que se tornar segura. Estou aqui com a minha cola, né? Porque a gente profissional é assim. A gente não é que surge do além ou baixa um espírito que vai dizer tudo conforme não. A gente tem que estudar, por isso é legal contratar um profissional, porque a gente estuda, a gente vai a fundo do que precisa. Então, vamos lá. Óbvio que com a chegada do pequeno, a gente, primeira coisa, tem que se preocupar com cores alegres, ambientes leves, porém livres de exagero, tá? Na hora de fazer a troca da fralda, deixar tudo pertinho para que essa criança, né, a gente, quando for pegar, eu sou mãe, então também passei por isso, na hora que vai pegar algum item, aí o bebê não vai rolar e cair, provocar um acidente. Então vai trocar o bebê, coloca no trocador, mas deixa tudo pertinho. O ideal também é que o berço fique longe da janela. Criança é curiosa, sempre vai querer saber o que está acontecendo do outro lado. As almofadas, os protetores de berço são lindos, são os acessórios maravilhosos, um mais fofo que o outro. Porém, também a gente tem que ter muito cuidado para que ele fique bem amarrado e bem firme ao berço, porque ele pode proporcionar que essa criança escalhe esse berço e também pule fora ou caia do berço, causando um acidente. Então, protetor de berço também tem que ter um cuidado especial. O mobile, que é aquele, para quem não sabe, aquele brinquedinho que as crianças que ficam entretendo as crianças ali em cima quando elas estão deitadas, o ideal é que eles fiquem até um certo tamanho do bebê. Depois ela pode puxar e pode bater, perfurar alguma coisa, então também tem que ter esse cuidado para que esse móvel fique pendurado até um certo tamanho, enquanto a criança não alcança. Depois tem que ser retirado. Os fios da cortina também é outra coisa que a gente tem que se preocupar. Criança, quando começa a andar, ela adora ir para as cortinas e brincar de esconder, de achar, tarará, e ao mesmo tempo esse fio se torna um item de brinquedo para a criança. E pode enroscar no pescoço, pode dar algum acidente, sim. Então, se preocupar também com o fio da cortina. As prateleiras. O ideal é que essas prateleiras sejam colocadas numa altura maior que essa criança, para evitar que ela pegue alguma coisa que não deva pegar e se machuque. Então, as prateleiras também, elas devem ficar uma altura maior que esse bebê. Tomadas a gente não precisa nem falar, né, gente, que é um perigo. Então, essas tomadas devem ter protetores, sim. Outra coisa que eu não falei do trocador, o ideal é que ele seja usado só enquanto a criança é bebê, e aí depois sim vai trocar essa criança em cima da cama, em cima de um sofá, enfim, o que você tiver, porque o bebê se mexe sim e tem que ter esse cuidado. E por fim, os móveis sem quinas, cantos arredondados. Mas o meu móvel tem a quina. Hoje em dia existem lojas já especializadas para bebê, ou essas lojas de departamentos da construção, protetores de quina, então isso evita com que a criança bata uma cabeça ou uma perna, enfim. As estantes, de preferência que elas fiquem todas presas à parede, porque as crianças crescem e elas sim vão querer escalar essas estantes, e com isso vai evitar que o móvel de repente caia por cima dessa criança. E como que a gente pode ir aproveitando o quarto, os móveis, para eles irem se adaptando e reaproveitando enquanto essa criança cresce? Isso é muito importante. Eu sou totalmente a favor do custo-benefício. Então, para não acontecer que a criança depois cresça, aquele quarto ainda está infantil e os pais não têm grana para fazer essa troca, é bom já pensar e planejar desde o início que esse quarto seja um quarto neutro, que ele sirva desde quando a criança é bebê e até um adolescente. Patrícia, mas aí o quarto do meu filho não vai ficar infantil? Vai, põe nos acessórios. Então, o ideal assim, partindo de um princípio. Coloca tudo que é tom infantil, coloca nos acessórios, protetores, os itens que vai usar para o bebê. Então, isso tudo pode ser infantilizado. Por exemplo, o trocador pode ficar em cima de uma cômoda, onde vai as roupinhas da criança, né? Aí depois, futuramente, essa cômoda já pode colocar as outras roupas e outros itens quando a criança cresce ou quando o adolescente cresce, fica assim. O berço pode virar depois uma mini cama,
E futuramente, depois que a criança cresce, esse berço pode tirar o estrado e mandar fazer uma chapa de MDF, vira uma escrivaninha, porque hoje em dia os berços sobem, e aí esse berço fica uma escrivaninha. A cadeira de amamentação, o ideal é que essa cadeira de amamentação seja uma poltrona confortável, porque depois ela vai virar um item de acessório do quarto, decorativo do quarto, ou até um item para a criança se sentar e estudar. Tá? Que mais que eu botei aqui? A cama auxiliar, então aquela cama que quem pode ter no quarto do bebê, aquela cama auxiliar, depois vai se tornar a cama oficial da criança. E aí, e outra coisa, papel de parede, o ideal é sempre escolher um neutro. Se tem uma coisa que não precisa infantilizar, o papel de parede, deixa para colocar nesses itens que eu falei. E assim são outras estratégias que a gente vai usando para que esse quarto vá crescendo conforme a criança, claro, sempre dentro de um custo-benefício. E aquela bagunça de brinquedos, como é que a gente pode lidar com ela? Pois é, aquela bagunça de brinquedos, o ideal é sempre uma bagunça organizada, que nem eu digo. Então, espalha caixas de brinquedo, manda fazer e espalha para que a criança já aprenda. Guardou, tá ali, não tem muita dificuldade, não tem muito itemzinho para separar. Não, coloca caixas de brinquedo no quarto e aí a criança coloca tudo ali. Não consigo colocar a caixa de brinquedo. Então, quando for projetar um móvel, já coloca um móvel que dentro do móvel já tenha gavetões numa altura baixa para que a criança mesmo já possa só puxar e colocar e introduzir. Tá certo, Patrícia, muito obrigada. A gente vai voltar para o MB Notícias.